Meus amados, que Deus possa usar de graça e misericórdia nesse momento e nos falar o coração pela exposição da sua palavra. Eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Hoje pela manhã, nós informamos a igreja sobre o edital de convocação para a Assembleia Geral Extraordinária que vai acontecer no dia 7 de julho. E como a nossa Constituição da igreja nos orienta, sempre 3 meses antes a gente começa a preparar a igreja em oração, na instrução da palavra de Deus, para que todo esse processo de escolha de oficiais possa ser dirigida por Deus, possa ser orientada pela palavra de Deus, porque nós entendemos que a Bíblia nos ensina da importância da igreja eleger, ter responsabilidade de escolher e melhor, de discernir as pessoas que Deus tem chamado para desenvolver determinadas áreas na igreja. E principalmente no exercício desses 2 ofícios que são importantes para o bem-estar da igreja, né? Na igreja presbiteriana, no governo presbiteriano, no sistema presbiteriano, nós temos 3 ofícios na igreja, que é o ofício de pastor, ou chamado também de presbítero docente, aquelas pessoas que dedicam-se exclusivamente ao estudo, ao ensino da palavra de Deus, né? Temos também o outro ofício, que são os presbíteros regentes. Esses formam o conselho da igreja juntamente com os seus pastores, para cuidar da vida espiritual da igreja, para instruir, para ensinar, para aconselhar, para assistir, visitando essas pessoas, dando orientações para o seu crescimento espiritual, para a sua vida espiritual. O conselho da igreja tem a responsabilidade de zelar e de cuidar da vida espiritual da igreja, né? Nós dizemos que os presbíteros regentes eleitos pela igreja são os auxiliares dos pastores da igreja no cuidado e no pastoreio do rebanho, né? E também o outro ofício da igreja são os diáconos, né? Esses diáconos são chamados por Deus na igreja para cuidar do bem-estar material, relacional da igreja. Eles prestam um serviço, né, de assistência aos santos. Eles ajudam no estabelecimento de normas e de orientações para que haja bom relacionamento, para que todos os irmãos em Cristo possam gozar de satisfação no convívio cristão e na igreja de Deus. Eles zelam pelo culto, eles dão esse suporte pelo culto e pela vida da igreja, né? São eles que preparam a ceia, são eles que cuidam, né, dos espaços da igreja, são eles que observam para que tudo funcione bem enquanto nós estamos cultuando a Deus. Mas não só isso, eles prestam assistência aos necessitados, eles coordenam trabalhos de assistência social na vida da igreja. E é muito importante que a igreja tenha líderes maduros espiritualmente. É muito importante que esses homens sejam homens guiados e bem fundamentados na palavra, que sejam homens de vida espiritual, e pessoas que tenham dons nessas áreas distintas da igreja. E eu sempre tenho me preocupado quando a igreja está prestes a passar por um processo de escolhas desses oficiais, orientar ou dar toda a orientação possível da palavra de Deus
para que a igreja corra menos risco de cometer erros nessa área. Porque nós vemos igrejas em crises, né? E muitas vezes as igrejas em crise são resultado da má condução e da má liderança da igreja. De pessoas que não estão preparadas ou amadurecidas espiritualmente para cuidar da igreja de Deus. É uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os ombros dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos. E esse texto, para mim, é um texto norteador que trata da distinção desses ofícios e da importância deles para o bem-estar da igreja e para o crescimento da igreja, para a paz na igreja e para a estabilidade da igreja. Então eu gostaria de convidar vocês, visto que nós estamos aqui convocando a igreja para se reunir no dia 7 de julho para a eleição de 3 presbíteros e 9 diáconos na igreja. Nós estabelecemos aqui, em geral, algumas normas, algumas datas e prazos nesse período preparatório para essa Assembleia Geral Extraordinária. Nós vamos trazer ainda mais regras específicas, ou normas específicas, para que a igreja saiba os critérios e a condução de todo esse processo. Mas, em geral, o que nós fazemos com a igreja faltando 3 meses antes para que aconteça a eleição, hoje é dia 7 de abril e a eleição vai acontecer em 7 de julho. Então, nós damos um prazo para que a igreja observe, para que a igreja indique pessoas que ela entende ter dons na área do pastoreio, presbíteros regentes, que vão auxiliar os pastores a cuidar da vida espiritual da igreja, e indique também diáconos, ou pessoas que têm potencial e dons e manifestam características nessa área de serviço. Esses nomes são indicados, apoiados por outros irmãos, no mínimo 15 pessoas, e nós somos criteriosos para que essas indicações não tenham relação familiar, não é? Precisa ser pessoas que indiquem algum nome que não esteja ligado à família daquela pessoa indicada. Esse para a gente é um primeiro filtro, uma primeira identificação da igreja dessas pessoas. E essas indicações apoiadas por 15 assinaturas são analisadas pelo conselho, que conhece a vida espiritual das pessoas, que cuida dessa área, que sabe das pessoas que estão amadurecidas, e talvez tenham pessoas que não estejam amadurecidas, e o conselho é quem examina essas indicações, vê da sua legalidade e vê da conveniência dela para exercer a função. Depois dessas indicações examinadas pelo conselho, aqueles nomes que são aprovados pelo conselho passam por um período de 1 mês de treinamento. Nos reunimos com as pessoas indicadas e estudamos com elas esses princípios bíblicos para que elas percebam de fato se elas são chamadas para esse ou aquele ofício e ministério na igreja. Damos as instruções, então, e depois desse período de treinamento, essas pessoas são reavaliadas no conselho para ver se de fato elas estão prontas e querem, né, se submeter ao pleito. Orientamos, e todos os nossos oficiais, graças a Deus, têm maturidade suficiente para saber que num processo de eleição eu posso ou não ser eleito. E tudo isso não depende de questões pessoais, mas de Deus nos chamar para desenvolver determinada área e ministério na igreja. Então, toda pessoa madura, todo crente maduro deve estar pronto e disposto para ser usado por Deus como e onde Deus quiser. E se Deus quiser me chamar, confirmando num processo de eleição na igreja, para exercer o presbiterato ou para exercer o diaconato, estou aqui presente. Se Deus não me quiser para isso,
e passando por um pleito e a igreja entender não ser essa a direção de Deus, eu vou continuar servindo a Deus com alegria de coração. Então isso são sinais de maturidade e nós então preparamos essas pessoas com esse fim e depois dessa reavaliação nós informamos a igreja quais os nomes daqueles que foram indicados e aprovados no princípio, que passaram por todo esse processo e estão aptos a serem indicados na Assembleia para serem eleitos. E também nós instruímos a igreja durante esse período pregando sobre o assunto das qualificações, dos dons que devem manifestar para cada serviço e da coisa mais importante que nós entendemos em todo esse processo, que não se trata de uma questão de democracia. Não é uma questão de a maioria da igreja escolhe fulano de tal ou beltrano. Orientamos a igreja para dizer que nós não devemos eleger ninguém por simpatia, ou por familiaridade, ou por preferência. O que nós precisamos fazer enquanto igreja é buscar a Deus em oração para perguntar a Deus qual é a vontade dele para a vida desses homens e para a vida da igreja. Então, eu digo que não é uma questão de escolha livre. É uma questão de buscar a Deus em oração para discernir a sua vontade. Porque quando a igreja acerta com a vontade de Deus, ela vai bem. Mas quando ela não leva em conta o querer de Deus, ela pode trazer prejuízo para a vida dela e para a vida das pessoas que são colocadas numa função pelas quais Deus não chamou para aquilo. Essas pessoas vão sofrer. Todos os oficiais sabem disso, que se colocar nessa condição é você carregar uma responsabilidade, um peso de responder a Deus pela vida da igreja. E nós sabemos disso. Nós, pastores e presbíteros, sabemos que estamos cuidando da noiva do Cordeiro e que o Senhor nos pedirá conta de como fizemos isso. Da mesma forma, os diáconos, eles cuidam do bem-estar da igreja e vocês verão na exposição desse texto hoje de quão importante é a função diaconal para a satisfação, para a paz e para a felicidade e a harmonia da igreja, corpo de Cristo. E como tudo isso bem trabalhado, bem conduzido por esses líderes, trazem paz e crescimento, tanto em qualidade e em maturidade, quanto em números, em multiplicação. Nós sabemos que a igreja de Deus fora posta nesse mundo para fazer discípulos, para convidar pessoas a se tornarem seguidores de Jesus, para ensinar essas pessoas a amarem o Senhor e a servirem ao Senhor com suas vidas. E por isso nós temos muito cuidado e zelo em expor a palavra de Deus, instruir bem a igreja, para que uma igreja madura, bem orientada pela palavra, faça suas escolhas baseado na vontade de Deus revelada na Escritura. Eu, pois, convido vocês a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 6 e seguirmos a leitura do verso 1 ao verso 7 desse texto, desse capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia.
Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Pai querido, Deus de amor e misericórdia, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua soberania, pelo Teu projeto redentivo manifesto em Cristo Jesus, por essa graça ter nos alcançado, nos atraído à fé, por termos, ó Pai amado, sido justificados dos nossos pecados e culpas, por termos sido adotados na Tua família, a Igreja de Deus, por termos, ó Senhor Deus, o Teu Espírito habitando o nosso coração, tirando aquilo que desagrada ao Senhor e nos fazendo crescer em santidade, nos tornando parecidos com Teu Filho Jesus. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos nos reunir no nosso país, gozando de liberdade para Te cultuar. Queremos expressar, Senhor Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor ao Senhor. Fazemos isso na expectativa de que o Senhor receba o nosso culto e Ele possa subir a Tua presença como um aroma suave e agradável a Ti. Queremos, ó Senhor Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos pecados e culpas, porque sabemos que não somos capazes de cumprir perfeitamente a Tua lei. E nos apropriamos do Teu perdão, do sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Por isso nós confessamos ao Senhor a nossa inadequação na presença de um Deus santo. Por isso nós admitimos ao Senhor Deus que não somos dignos de estar na Tua presença, mas também Te damos graças por Cristo Jesus, a quem nós rendemos os nossos louvores, a nossa gratidão, os nossos cânticos, a quem queremos exaltar. É Ele o objetivo do nosso culto, a razão de estarmos aqui, bendizê-lo, agradecê-lo, adorá-lo. E nesse momento, quando nós paramos diante da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo comunique essas verdades ao nosso coração. Abra nosso entendimento, Senhor Deus. Nos instrui na Tua palavra. Nos faça crescer em maturidade espiritual. Nos torne uma igreja, Senhor Deus, consagrada ao Senhor, uma igreja dedicada ao Teu serviço, uma igreja comprometida, Senhor Deus, com o Teu projeto redentivo. Usa a nossa vida, Senhor Deus, como uma igreja local, para trazer glória ao Teu nome e fazer conhecido o Teu Evangelho. Mas trate o nosso coração. Nós conhecemos as nossas limitações, conhecemos os nossos pecados, desejamos tratá-los diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, a sermos uma igreja relevante, comprometida com a mensagem do Reino de Deus. Fala ao nosso coração, nos faça sair daqui diferente de como entramos, faça-nos sair daqui conscientes dos perigos que nos cercam e que não sejamos meninos levados por circunstâncias, por situações, mas que andemos firmes sem perder de vista a missão que o Senhor nos tem confiado. Abençoa a Tua igreja, edifica a Tua igreja, fala ao nosso coração. E também, se há aqui entre nós, ou se nos acompanha pelas redes sociais, pela internet, pessoas que não conhecem a Tua graça, que essa mensagem, Senhor Deus, seja aplicada pelo Teu Espírito para trazê-las à fé em Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos em oração, em nome do Teu Filho amado, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Então, como nós já comunicamos, o conselho dessa igreja, em sua última reunião, constatou a necessidade de promover a eleição de oficiais, tanto presbíteros quanto diáconos. Isto significa que haverá necessidade de buscarmos ao Senhor em oração e buscar a orientação de Sua palavra para a tomada de decisões nesse particular. Precisamos ser bem orientados na palavra para escolhermos com discernimento
as pessoas certas, com os dons e vocação para desenvolverem no lugar certo um serviço para o bem da igreja. Isso se constitui em uma excelente oportunidade para recebermos instruções precisas quanto às distinções desse ofício na igreja. E exatamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, as distinções dos ofícios na igreja, dos ofícios de presbíteros e do ofício de diáconos na igreja. Pois, às vezes se tem a impressão que não sabemos ao certo distinguir as diferenças de vocação e serviço entre esses dois importantes ofícios na igreja. Sendo assim, o texto de Atos capítulo 6 vem se tornar um bom começo, onde nós ancoramos as nossas atenções nessa noite. O texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, não só nos aponta para o provável início do ministério diaconal, como um ofício, mas nos dá a devida distinção das funções e ocupações do trabalho de cuidado pastoral dos presbíteros e do trabalho administrativo e assistencial dos diáconos. Nós olhamos para o texto e percebemos uma coisa, que com o crescimento e a expansão da igreja no início do primeiro século, surgiram muitas necessidades relacionais como a organização da igreja, a necessidade de organizar a igreja, da edificação da igreja, da evangelização e da beneficência. O Senhor Jesus não veio aqui para estruturar uma igreja. Ele não fez isso durante os 3 anos de ministério dele aqui públicos. Ele veio com um propósito, ele veio para a cruz. Ele veio pagar o preço para resgatar a igreja, aqueles a quem Deus chamou para a salvação. Esse foi o trabalho de Jesus e o seu ministério veio aqui com esse propósito. Enquanto o seu ministério não chegava ao fim na cruz, ele aproximou dele 12 dos seus discípulos e treinou essas pessoas para que eles, sim, organizassem a igreja que viria a surgir pela obra que ele conquistou na cruz. Mateus capítulo 28, verso 18, ele diz que toda a autoridade eu conquistei pela obra que eu fiz na cruz. É baseado nessa autoridade, nesse poder de salvar, que vocês vão sair pelo mundo e fazer discípulos. E estabelecer comunidades em todos os lugares do mundo. E esse era o trabalho dos apóstolos, e eles já estão aqui estruturando essa igreja que começa a se multiplicar e a crescer de forma grandiosa. Então, surgem várias necessidades relacionais, de missão, de organização, de edificação, de evangelização, de beneficência. E os apóstolos, sob a orientação do Espírito Santo, promoveram na igreja em Jerusalém a eleição dos primeiros diáconos. Mais tarde, constituíram presbíteros em cada cidade onde se estabelecia novas igrejas. A exemplo do texto de Tito, no capítulo 1, versículo 5, quando Paulo diz a Tito, escrevendo em carta: foi por este motivo que eu te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que você colocasse em ordem as coisas restantes e, bem como em cada cidade da ilha, você constituísse presbíteros conforme eu te prescrevi. E aí ele dá a prescrição. Então, nós vemos que os apóstolos foram aqueles primeiros líderes que anunciaram a Cristo e estabeleceram igrejas em todo o Império Romano, e que eles começaram a treinar uma liderança local, que a Bíblia chama de presbíteros, para que esses façam a função deles de ensinar as coisas que eles aprenderam dos apóstolos. Os presbíteros são os pastores da igreja no Novo Testamento, e a gente vai ver que estava surgindo aqui os diáconos também. O texto de Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, nos fala da necessidade que a igreja sentiu de dividir funções
segundo a vocação e o dom que o Espírito Santo concedeu a cada um para melhor servir a causa do reino. Isto porque começaram a existir problemas que os apóstolos entenderam que não fazia parte do ofício ou da função e dos dons que eles receberam do Senhor Jesus. Toda igreja local deseja e precisa crescer. E crescer de forma saudável, de forma organizada, de forma bem estruturada, de forma estável. E para isso é preciso eleger pessoas para desenvolverem seus ministérios nas áreas em que o Senhor os chamar. E com isso, os dons e habilidades necessárias para as suas áreas de atuação. Há um conceito equivocado em nosso meio eclesiástico, presbiteriano, que diz que para alguém se tornar um bom presbítero, deve antes ser experimentado como diácono. Isso não é afirmado em nenhum dos nossos documentos, mas isso a gente percebe que é entendido na cabeça das pessoas. Primeiro se coloca alguém no diaconato, e se essa pessoa mostrar um bom serviço durante o tempo, se coloca ele, se elege ele para ser presbítero. Eu digo, nada mais equivocado biblicamente, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia não afirma que presbíteros são diáconos promovidos. E a Bíblia não diz que para alguém querer ou almejar ser presbítero, precisa primeiro ser diácono da igreja. Não há esse ensino na Escritura. Esses são grupos distintos, com ministérios diferentes, com dons diferentes, com serviços específicos. E para melhor compreendermos essas diferenças, eu chamaria a sua atenção para tentarmos a exposição do texto que nós acabamos de ler. A distinção dos ofícios de presbítero e diácono na igreja, esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para a necessidade de a gente entender a situação que provocou essa decisão de se dividir funções na igreja. Há o surgimento e a constatação dos primeiros problemas na igreja primitiva. E qual era o problema? Então, logo no primeiro verso, o texto de Atos 6 nos aponta o surgimento de um sério problema na igreja em Jerusalém. Diz lá o texto, no verso 1, olhe comigo, houve queixa, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. É bom que a gente entenda o contexto. Estamos no começo da vida da igreja, lá em Jerusalém, e a igreja acabara de ser inaugurada ou nascida quando da festa judaica do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, onde houve a crucificação, a morte de Jesus. E aquela festa, Pentecostes, era uma das grandes festas judaicas, a Páscoa, uma das grandes festas, o Pentecostes, outra, e dos tabernáculos, a terceira grande festa judaica. Nessa festa de Pentecostes vinham judeus de todas as partes do mundo, judeus que não eram nativos de Jerusalém, judeus de gerações outras que saíram há muito tempo de lá, moravam, como até hoje existe judeu em toda parte do mundo, e pelo menos eles fazem um esforço de ir uma vez visitar Israel, depois que Israel foi reconstituído como país. E eles vão visitar o seu país. E assim também acontecia naquela época, e eles iam ao templo para adorar a Deus, para renovar os seus votos e para celebrar numa dessas grandes festas. Foi nessa festa de Pentecostes que Deus concedeu a promessa de derramar sobre aqueles que creem o seu Espírito. Promessa que Cristo havia dado aos apóstolos, após entregar a missão de saírem pelo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Ele disse, mas não saiam ainda de Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles aguardaram, né, esse momento, e naquela festa de Pentecostes, o Espírito Santo fora derramado sobre os 120 que esperaram a promessa de Deus. E ali, o apóstolo Pedro prega um sermão público, acusando os judeus, seu povo, que Deus havia enviado o Messias e eles crucificaram o autor da vida. Foram eles que pediram a crucificação de Jesus. E uma vez conscientes do pecado que cometeram contra o Messias, eles perguntaram aos apóstolos: o que faremos agora para nos livrar de tão grande culpa? E o apóstolo Pedro então disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados. E a Bíblia nos diz que 3.000 pessoas se arrependeram, e 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. A igreja começou assim, de uma forma espetacular. Passou de 120 pessoas para 3.000, num dia só. E Lucas diz que esse número foi se multiplicando e chegou a 5.000 pessoas. E é exatamente nesse contexto de uma igreja gigantesca dessas, nascida ali em Jerusalém, que os judeus que vieram de outras partes para Jerusalém decidiram não voltar. Uma boa parte ficou em Jerusalém. E começou a surgir uma igreja muito vigorosa ali. Só que essas pessoas que ficaram deixaram para trás suas vidas, seus bens, e até que se estabelecessem, que arrumassem trabalho, emprego, não é? Eles precisavam ser assistidos, principalmente as mulheres precisavam de assistência. Então o que estava acontecendo aqui é que as viúvas dos hebreus, hebreu raiz, né? O hebreu nativo lá de Jerusalém, né? Na distribuição desses alimentos para essas pessoas, elas estavam sendo privilegiadas. Enquanto as viúvas dos judeus helênicos, que não eram nativos, eram Nutella, né? Que vieram de fora, que moravam longe, que não falavam um hebraico com sotaque, né, raiz, estavam sendo preteridas, ou esquecidas, ou desprezadas. E aí surge uma queixa, surge uma reclamação, surge um murmúrio, surgem desavenças, surgem divisões na igreja. E as pessoas levam o caso aos apóstolos se queixando, né? Houve queixa dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. O que estava vendo? Estava vendo divisões entre os irmãos. Havia queixa, havia murmuração de um determinado grupo contra outro. Havia grupos distintos, perceptíveis na igreja. Estava havendo preconceito, estava havendo acepção de pessoas, desigualdade no tratamento. Estava havendo predileções, preferências de uns em detrimento de outros. Viúvas judias de língua grega estavam sendo desprezadas ou preteridas por não serem nativas. É isso que estava acontecendo na igreja. É isso que gera um problema na igreja, uma divisão na igreja, um mal-estar na igreja. Esse é o problema que começa a aparecer. Esse é o surgimento, a busca de soluções. E aqui a gente abre um parêntese. A grande pergunta é: o que devemos fazer quando surgirem problemas no meio da igreja? Porque esse texto nos serve para nos apontar o fato de que entre nós, seres humanos caídos, ainda que redimidos, vão surgir problemas relacionais. Vão surgir entre nós insatisfações. Vão surgir entre nós queixas. E quando essas coisas aparecerem em nosso meio e em nossos relacionamentos, o que devemos fazer? Essa é a pergunta que o texto nos impõe. O que fazer?
quando surgirem problemas no meio da igreja? Porque é certo que os problemas vão surgir. Pois onde houver seres humanos, haverá problemas relacionais. Porque após a queda, nós nos tornamos seres caídos, imperfeitos e pecadores. O que fazer? Essa é a pergunta. Devemos fazer de conta que os problemas não existem? Devemos relevá-los? Devemos ignorá-los? Essa é uma boa opção? Claro que não. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que devemos buscar resolver biblicamente as nossas diferenças, as nossas insatisfações, os problemas que surgem no nosso meio, os problemas relacionais que surgem entre nós, precisam ser resolvidos biblicamente. Há a necessidade de se fazer um correto diagnóstico das causas dos problemas. O texto também nos ensina isso. Não somente entender o que estava acontecendo, não somente perceber o problema, o surgimento do problema, a constatação de que há problemas entre nós, os cristãos. A igreja primitiva percebeu isso, mas havia uma necessidade de se entender, de se fazer um diagnóstico das causas daquele problema. É preciso corretamente entender o problema, sua natureza e suas causas. Primeiramente, o problema se deu por causa do rápido e explosivo crescimento da igreja. O verso 1 diz isso, né? Vejam lá a primeira linha, o primeiro verso. Ora, naqueles dias, por se multiplicar o número dos discípulos. Então, o autor, Lucas, diz que o problema foi, a princípio, pelo grande crescimento, pela multiplicação dos discípulos. E a gente brinca, né? Crescimento traz problema. Eu sempre dizia para os meus filhos, quando eram pequenininhos, né, que estavam com o dedo saindo, dedo nascendo, né, e a gente brincava assim com eles: crescer dói, filho. Incomoda crescer. Né? Crescimento traz problemas. Mas por causa disso a gente vai interromper crescimento? De forma nenhuma. A gente tem que tratar os problemas que surgem com o crescimento. Mas também o problema se deu por causa de preconceitos raciais, preconceitos religiosos, bem como preferências e predileções. Não era só uma questão de crescimento. A princípio, sim, mas não era só isso. Diz lá o texto que houve queixa, houve murmuração dos helenistas, que eram judeus de fala grega, contra os hebreus, que eram judeus de fala hebraica, nativos, locais, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas ou desprezadas na distribuição diária de alimento. O que estava vendo? Estava vendo divisões dos irmãos. Como eu falei, havia queixa, havia insatisfações, havia determinado grupo contra outro, havia grupos distintos e perceptíveis, estava havendo preconceito, acepção de pessoas, desigualdade no tratamento dispensado, estava havendo predileções, preferências de uns em detrimento de outros. Isso é razoável no meio da Igreja de Cristo? Essa é a pergunta. É preciso ter coragem quando surgem problemas para investigar a fundo, identificar corretamente a natureza do problema. Alguém poderia ficar satisfeito somente com a primeira cavada da pá na busca de identificar qual a razão dos problemas que apareceram na igreja primitiva. A primeira resposta é por causa do crescimento da igreja, por se multiplicar o número de discípulos. Então, esse é um bom problema, né? A igreja está crescendo, e aí aparecem problemas. Graças a Deus, porque a igreja está crescendo. E os problemas são em decorrência do seu crescimento. Mas, e aqui a gente tem que ser honesto, e precisamos ser honestos na identificação das dificuldades, seria muito cômodo, seria confortável, menos constrangedor, afirmar que o problema se deu, de fato, por causa do crescimento numérico da igreja. Em lugar de afirmar constrangidos que esse avanço numérico não está sendo acompanhado pelo crescimento espiritual desejável. Pois há carnalidade entre nós, né? É isso que o texto está mostrando na igreja primitiva, naquela igreja vigorosa, naquela igreja que passou por um impacto do Espírito Santo de Deus.
Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, nos versos de 1 a 3, ele repreendendo a igreja em Corinto, ele usa esses termos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, como a pessoas maduras espiritualmente, mas sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, duas coisas o apóstolo Paulo identifica para classificar uma pessoa não madura espiritualmente: ciúme e contenda. E se tem uma coisa que nos entristece enquanto pastor, é quando a gente observa no convívio da igreja, ciúmes, competições. Um departamento aqui está meio beçudo, porque acha que o pastor prefere aquele ou aquele outro departamento. Aquela sociedade ou aquele ministério está meio triste, desestimulado, porque não se sente valorizado na igreja. Paulo usa essa terminologia. Eu queria falar com vocês como pessoas maduras espiritualmente, mas não pude. Porque em identificando entre vocês esse tipo de sentimento, de ciúme, de competitividade, de contenda, de divisão, só posso chegar a uma conclusão: vocês são crianças em Cristo Jesus. E se tem uma coisa que entristece a vida de um pastor como Paulo, é depois de ter ralado tanto lá em Corinto, ainda perceber que aqueles irmãos estão como infantes espirituais. Ainda estão disputando para ver quem deles é melhor do que o outro. Não podemos nos enganar. Aumento no número de frequentadores não significa necessariamente crescimento espiritual. Não é? Mas é preciso também perceber e discernir corretamente a origem espiritual por trás dos problemas aparentes que aparecem na igreja. Se você lê o livro de Atos com atenção, você vai perceber que era a quarta tentativa do diabo contra a igreja. O diabo não parou em nenhum momento de atacar a igreja, de tentar desestimulá-la, desarticulá-la, desestabilizá-la. Os apóstolos percebem o que está por trás dessa situação de queixa, de reclame, das pessoas chegarem para os apóstolos e olha, vocês precisam descer aqui, servir as mesas, porque está tendo injustiça e acepção de pessoas entre nós. Então, vocês precisam assumir a responsabilidade disso, da distribuição diária de alimentos. Era essa queixa aos apóstolos. Estavam reivindicando a presença deles e a administração deles nisso, para se consertar aquele mal-estar. E eles dizem, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Aquela era a quarta vez que Satanás tenta destruir o progresso da igreja. As anteriores fracassaram. Primeiro, o diabo levanta violência e perseguição contra a igreja. Atos capítulo 4. Depois, a segunda, corrupção no meio da igreja. Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira tenta passar por aquela ideia falsa, por vaidade, de vender uma propriedade e enganarem os apóstolos achando que venderam por tanto quando não foi aquilo. E Pedro diz, por que você deixou que Satanás colocasse isso no teu coração, Ananias? Então Satanás age de diversas formas. Perseguição a primeira vez não deu certo. E agora dentro da igreja, surgindo com uma pessoa vaidosa para colocar nele essa intenção. Terceira vez, investido contra a liderança, perseguição e prisão dos apóstolos, capítulo 5, versos 17 a 32. Essa agora foi mais sutil. Ele tentou sobrecarregar os apóstolos com atividades que não eram aquelas que Deus os chamou
a desenvolverem. E os apóstolos identificaram isso. Não é razoável que a gente abandone a nossa vocação, o nosso serviço, aquilo que Deus nos confiou para servir as mesas. E qual era o perigo disso? O perigo disso é que se os pastores fossem sobrecarregados com outras atividades que não a instrução e o ensino da palavra, o ensino da palavra ia ser prejudicado. E a médio e longo prazo a igreja iria ser enfraquecida na sua maturidade espiritual. Quando pastores estão sobrecarregados com outras coisas e negligenciam o preparo do estudo bíblico para entregar a mensagem de Deus, a igreja sofre. Eles perceberam essa sutil sobrecarga que Satanás estava tentando colocar sobre eles, desviando-os da sua tarefa principal. Eles disseram, não é razoável isso. E depois de tomarem decisões, ele diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles perceberam o perigo e perceberam as intenções do diabo. Em terceiro lugar, nós percebemos no texto as soluções propostas pelos apóstolos para resolverem o problema. A solução do problema com soluções bíblicas e razoáveis. Devemos buscar sempre em nossa vida, como igreja, soluções bíblicas e razoáveis para aplicá-las a essas situações de desencontro. Solucionar os problemas que surgirem no nosso meio enquanto igreja local. Precisamos ser ágeis em constatar e resolver os problemas que surgem, pois eles estagnam o bom andamento da igreja. Eles adoecem e interrompem o crescimento da igreja, tanto na qualidade quanto na quantidade, e o corpo de Cristo sofre. E aí a importância do trabalho dos pastores, de ter esse olhar, de ter esse discernimento, de perceber como e onde o diabo está tentando minar a paz da igreja. O trabalho dos pastores, ou o trabalho pastoral, dos pastores auxiliados pelos presbíteros, é ter essa percepção de como o diabo está tentando desestabilizar o bom andamento da igreja de Cristo Jesus. Porque se o diabo conseguir isso, né, lembram da palavra de Jesus, né, quando afirmou para aqueles que estavam acusando de estar expulsando demônios de pessoas pelo poder de Beelzebu, ele diz, veja a incoerência das palavras de vocês. Se Satanás está expulsando a Satanás, o seu reino está dividido. E todo reino dividido contra si não subsiste. Então, qual é a intenção do diabo? É causar divisões na igreja, causar mal-estar nas relações entre irmãos, para que haja queixa, para que haja murmuração. E assim a igreja fica estagnada, ela não anda, ela não cresce. E a gente esbarra nas nossas diferenças, nas nossas pecaminosidades, nos nossos egoísmos. E precisamos ter a percepção disso. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra principados e potestades. E um cristão maduro, ele percebe isso. Hoje pela manhã eu vi uma situação aqui do púlpito da igreja que é uma situação comum, mas que pode trazer um problema de relacionamento. Eu vi uma pessoa, família, sentada no banco, e de repente chegou outra pessoa para passar, e eu não sei bem o que é que houve, só observei daqui, que a pessoa talvez não foi delicada na abordagem de querer passar ou sentar, e o pessoal ficou meio assim, olharam uma para a outra assim, meio assustado, deram lugar para a pessoa, e eu percebi, uma situação como essa o diabo pode usar para poder trazer algum mal-estar, algum desentendimento, e depois, até conversando com outra pessoa, percebi que a pessoa que chegou e talvez não teve sabedoria no trato, estava vivendo uma situação muito delicada de problemas. E a gente precisa entender que quando alguém solta os cachorros em cima da gente, por algum motivo, né, ela tem um motivo de soltar esse cachorro. Por um acaso eu passei na frente dela naquele momento.
Mas eu não posso ser míope espiritualmente para me atentar a uma situação circunstancial daquela. Alguma coisa aconteceu para que meu irmão estivesse agindo daquele jeito. E ele precisa de ajuda. E eu preciso perceber isso para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. E é isso que está em jogo na relação de igreja. E esse é o trabalho aqui que nós percebemos que os apóstolos estavam atentos e precisavam agir e propor soluções bíblicas para que restabelecesse a paz na igreja. É isso que eles tinham que fazer. A função dos líderes, dos pastores e presbíteros no direcionamento da igreja. Buscar soluções, ser ágil. Quem são os responsáveis por perceber os problemas e tomar medidas e solucionar esses problemas? Neste caso específico, os apóstolos. Eles eram a liderança da igreja na época. Hoje são os pastores e os presbíteros, que esses apóstolos constituíram de cidade em cidade, para substituir a presença dos apóstolos. Colocaram esses líderes para cuidar e pastorear, instruir e ensinar a igreja de Deus. O conselho da igreja, no nosso governo presbiteriano, os presbíteros docentes e regentes são aqueles que velam pela igreja do Senhor. Quando o apóstolo Paulo se reúne com os presbíteros da Ásia, os presbíteros de Éfeso, ele manda chamar, lá em Atos capítulo 20, verso 28, ele diz que a responsabilidade deles, agora que Paulo iria embora, e talvez eles não vissem mais o rosto de Paulo, era: vocês têm que atentar por vocês e por toda a igreja de Deus. Atentar aqui é ter cuidado, zelar, observar, atendei por vós, cuidem do coração de vocês, cuidem da vida de vocês e cuidem da vida da igreja de Deus. Eles os constituíram presbíteros para isso, para cuidar do rebanho, para zelar pelo rebanho. Eles identificaram o problema a tempo, eles estavam sintonizados com a igreja, eles eram sensíveis aos problemas e necessidades das pessoas. Eles perceberam, eles ouviram, eles investigaram. Isso é, de fato, pastoreio. O cuidado do rebanho. Esse é o trabalho pastoral daqueles que foram eleitos para zelarem pela saúde espiritual da igreja. Mas ainda, a ação dos líderes e o direcionamento dado à igreja para a solução do problema, eles são os responsáveis por perceber. E o que eles fizeram ao perceber o problema? Primeiro, eles convocaram a comunidade dos discípulos. Diz lá o verso 2. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Segundo, eles arrazoaram com a igreja. Diz o verso 2, eles disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às vossas necessidades materiais. Essa é uma herança do protestantismo. O protestantismo, na forma de organizar a igreja, de governo da igreja, propôs algo completamente diferente daquilo que eles conheciam. A igreja era uma igreja monárquica. A igreja tinha um rei, tinha um papa, o catolicismo medieval. E a reforma trouxe o princípio que nós hoje conhecemos como democracia, o princípio participativo. Não era um colégio de cardeais que elegia o chefe da igreja. Não existia chefe da igreja. O chefe da igreja era Cristo. A comunidade deveria eleger os seus líderes. A comunidade deveria olhar o princípio bíblico e não estabelecido pela igreja durante o tempo. Atos capítulo 6, a igreja foi convocada para assumir a responsabilidade de resolver o problema.
O governo da igreja reformada é representativo. São vocês, a Assembleia da Igreja, ou em algumas denominações se chama sessão, que elegem os pastores, que elegem os presbíteros, que elegem os diáconos. A responsabilidade é da igreja. Eles então convocaram a comunidade, eles arrazoaram com eles, dizendo: são vocês que têm que resolver esse problema, não nós. Eles disseram que não deveriam deixar de fazer o seu ministério e a vocação para a qual foram chamados por Deus. Os pastores e presbíteros precisam ter convicção e consciência do serviço a eles confiados por Deus. Muitas vezes as demandas, o diabo e a própria igreja passa a exigir coisas que não são de fato a função ou a ocupação que cabe aos pastores e presbíteros. E nós temos que ser firmes de convicção para não ceder a isso. Porque senão seremos sobrecarregados com responsabilidades que não são aquelas que Deus nos chamou a desenvolver. E vamos prejudicar aquilo pelo qual nós deveríamos de fato gastar o nosso tempo. Eles têm consciência disso. Eles arrazoam com a igreja. Eles conversam com a igreja. Eles chamam a igreja a refletir sobre o que elas estavam pedindo a eles. E diz: vocês é que vão resolver isso com responsabilidade. Quanto a nós, diz o verso 4, nos dedicaremos à oração pela igreja e pelo ministério, e ao ministério da palavra, do ensino, da pregação bíblica. Então eles convocaram a comunidade, eles arrazoaram com a comunidade, eles deram orientações para que o problema fosse resolvido com a participação e com a responsabilidade da igreja. Está aqui o papel dos pastores, do conselho da igreja: orientar, instruir, expor a palavra, ensinar a vontade de Deus revelada na Escritura, dizer como é que se resolve problemas, orientar pela Escritura, mas a responsabilidade de resolver as questões é da igreja. Escolhei dentre vós, e essa foi a orientação que eles deram, 7 homens, os quais encarregaremos desse serviço. Vocês escolhem e nós encarregamos essas pessoas do serviço. Era essa a solução bíblica, escriturística que deram. E essa nova categoria de oficiais iria desenvolver o trabalho de cuidado assistencial e socorro aos necessitados da igreja. Com isso, desafogaria os pastores, presbíteros, para dedicarem-se ao ministério da palavra e da oração. Agora veja uma coisa aqui importante, que a gente também precisa perceber nisso. 7 homens, para uma igreja de mais de 5.000 pessoas. 7 homens iriam dar conta de distribuir? Claro que não. Eles não estão sendo chamados para fazer a distribuição. Eles estão sendo chamados para administrar as distribuições, para supervisionar esse serviço, para preparar pessoas e instruir pessoas a isso. Então, significa dizer que a junta diaconal da igreja não tem que fazer todo o serviço. Eles são responsáveis por treinar pessoas, por colocar pessoas que auxiliem no trabalho que eles precisam, né? Então, precisa-se ter essa concepção. 7 homens para cuidar de 5.000 pessoas. O que eles iriam fazer? Esses homens não teriam vida se eles fossem fazer isso. Não teria mais família se eles fossem fazer isso. Esses homens iriam organizar, administrar e orientar, supervisionar essa função. Em quarto lugar, além de convocar, além de arrazoar, além de dar as orientações, eles instruíram a igreja na palavra e estabeleceram os padrões exigidos na palavra para tal pleito. Os indicados deveriam ser caracterizados por esses sinais. Homens, o quê? De boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de sabedoria.
Então, vejam o trabalho dos pastores aqui, dos apóstolos e depois dos presbíteros, eram dar orientação, estabelecer um número necessário, 7, e as qualidades que essas pessoas deveriam ter ou ser observadas neles, para não ter problemas. Boa reputação. O que é isso? Qual era o problema deles? Eles estavam desconfiando das pessoas que estavam fazendo a distribuição. Não estavam sendo justos. Não estavam tratando igualmente a todos. Estava havendo preconceitos. Pessoas estavam sendo privilegiadas, outras desprezadas. Então as pessoas que estavam com essa responsabilidade não gozavam de confiança. Qual é a solução deles? Escolham 7 pessoas que gozem da confiança de toda a comunidade. Pessoas que sejam vistas com boa reputação. Pessoas às quais vocês não vão acusar de injustos. Porque foram vocês que escolheram essas pessoas. Então, quem são as pessoas entre vocês que têm boa reputação para esse serviço? Das quais vocês consideram pessoas justas. Observe isso. A segunda coisa, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Olha, claro, todas essas exigências deveriam ser características de todo cristão, evidentemente. De um líder mais ainda. Homem cheio do Espírito Santo é uma pessoa que vive uma vida piedosa. Uma pessoa que vive uma vida na dependência de Deus, do Espírito Santo de Deus, que habita o coração do crente. Uma pessoa submissa ao Espírito, que anda no Espírito, que manifesta uma vida que tem comunhão íntima com Deus. É um homem cheio do Espírito. E tem que ser uma pessoa cheia de sabedoria. Porque para tratar com essas questões de relacionamento, para tratar com essas questões aqui de queixa, tem que ser uma pessoa que tenha tato, sabedoria no falar, sabedoria no discernir de fato o problema, sabedoria, boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E aí, o resultado dessa proposta, dessa orientação, a apresentação da solução do problema, sempre terá um bom resultado. O resultado das ações e das orientações dos líderes pastores. Quando nós agimos pelos princípios da palavra de Deus e ensinamos ao seu povo como agir por esses princípios, os resultados sempre serão bons. É por isso que nós temos um zelo, um cuidado para orientar a igreja na palavra, de pregar a palavra com a mais absoluta fidelidade ao texto, por expor aquilo que o texto diz, que o Espírito Santo de Deus revelou ao autor sagrado, a buscar com vocês o sentido do texto, para daí a gente tirar as lições para a nossa vida e fazer as aplicações para a nossa vida. Com a maior clareza possível, com a maior fidelidade possível, para que a gente não coloque as nossas ideias no texto, mas que o texto formule como a gente deve pensar e viver e agir como cristãos e como igreja de Cristo. Os resultados sempre são bons quando a igreja é orientada na palavra. Se não, veja comigo, a igreja ficou satisfeita por ser orientada e cuidada por seus líderes e pastores. Diz o verso 5, que o parecer, que a palavra dos apóstolos agradou a toda a comunidade. E eles, recebendo a orientação, elegeram 7 homens. Quando os pastores compreendem que Deus nos tem dado os princípios e orientação necessária para o bem-estar da igreja e pregam, e expõem e ensinam essas verdades e ajudam a igreja a aplicar em sua vida relacional, comunitária e pessoal, o resultado é satisfatório. O sentimento de bem-estar toma a vida da igreja.
o sentimento de estarem sendo cuidados e orientados na vontade de Deus. É muito bom a igreja perceber que os pastores estão pregando não o que eles acham, mas o que Deus diz na sua palavra. É bom saber que a igreja não é guiada pelo interesse particular de um pastor, ela é orientada pela vontade de Deus, exposta com clareza nas pregações e no ensino. Eles ficaram satisfeitos por se sentirem pastoreados, cuidados e orientados na vontade de Deus. Segundo, a igreja respondeu em obediência à orientação dada pelos líderes pastores. Eles elegeram aqueles 7 homens. E se você for ver os nomes dessas pessoas, vocês vão perceber judeus de raiz, né? Prosélitos, né? Gente multicultural. Então tinha representantes helênicos, tinha representantes hebraicos, né? Tinha gente que não era judeu que se converteu ao judaísmo, um prosélito de Antioquia, né? Então tinha gente de toda a orientação. Agora o grupo responsável por isso era um grupo multicultural. Não ia ter esse tipo de preconceito racial. A igreja estava bem representada aqui nessas pessoas eleitas. Eles elegeram e apresentaram os eleitos perante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ordenaram e instalaram eles no serviço. Eles, após a eleição, apresentaram aos apóstolos aqueles que foram escolhidos segundo a orientação da palavra de Deus. Os apóstolos, com a autoridade que receberam, ordenaram e impuseram aqueles irmãos para desenvolverem o serviço que o Senhor lhes orientou a instruir para o bem da própria igreja. Em terceiro lugar, além de satisfação por ser cuidado, além de obediência à orientação recebida, a igreja voltou a ter paz, diz o texto, e, consequentemente, seguiu seu caminho natural de crescimento. O texto encerra no verso 7, dizendo que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, quando a paz é restabelecida na vida da igreja, a igreja volta a crescer. E esse crescimento, segundo o texto, em primeiro lugar, a igreja crescia onde? Na palavra. Isso significa dizer que a igreja aprendia a palavra, praticava a palavra, era consciente da palavra. Nós chamamos isso de um crescimento qualitativo. É um crescimento de qualidade. Tolo é o líder, ou a igreja, ou o pastor, que se encanta com multidões. Porque multidões não quer significar absolutamente nada se esse crescimento não for acompanhado de maturidade espiritual. Não adianta juntar pessoas sem você instruir essas pessoas, discipular essas pessoas e preparar essas pessoas conscientemente para servir a Cristo. Você vai ter uma multidão de problemas juntos. Então, nós nos preocupamos em instruir as pessoas que farão parte do corpo da igreja local, para que todos sejam conscientes do seu serviço a Deus. A igreja crescia na palavra, ou crescia a palavra de Deus na igreja. Eles conheciam e eles obedeciam os princípios que recebiam de orientação. E como consequência desse crescimento em qualidade, a igreja se multiplicava. Isso é natural. Uma igreja saudável, uma igreja bem estabelecida, bem instruída na palavra, uma igreja madura, ela cresce em números. Se uma igreja tem qualidade de vida, tem saúde espiritual, ela vai crescer com naturalidade. Se multiplica o número dos discípulos, diz o texto. A que conclusões nós chegamos e que aplicações práticas a gente pode ter para a nossa vida enquanto pessoas e enquanto comunidade local? Ao estudarmos o texto de Atos 6, aprendemos algumas coisas importantes que eu queria chamar a sua atenção.
Primeira delas, sempre surgirão problemas na caminhada da igreja, pois a igreja é constituída de pessoas caídas e pecadoras como nós. Então, o problema não são os problemas. Eles vão aparecer no nosso meio. Como a gente reage a eles é que pode ser um problemão. Né? Mas tenha consciência de uma coisa: num ajuntamento de gente, mesmo que redimida, mesmo que justificada, mesmo que salva em Cristo Jesus, continuamos com a natureza pecadora. E de vez em quando vamos nos estranhar. De vez em quando vamos nos entristecer. De vez em quando vamos causar tristeza no outro. Os problemas acontecerão na nossa caminhada. Isso é a primeira coisa que nós aprendemos. Uma igreja vigorosa como aquela, que acabou de passar por um grande avivamento do Espírito Santo, que 3.000 pessoas foram convertidas numa tacada só, que esse número sobe para quase 5.000 pessoas, e enfrentaram problemas. Problemas de pecado. Por quê? Porque eles eram pecadores. Nós vamos ter problemas, vão surgir problemas no nosso meio. Em segundo lugar, problemas não devem ser ignorados, aprendemos isso com o texto, ou minimizados. Ao contrário, devem ser tratados de frente, com clareza, com profundidade. Não releve problemas, trate-os. Quando você se indispor com alguém, quando você souber que tem alguém indisposto com você, não faça de conta que isso não existe. O Senhor mesmo nos orientou: se ao trazeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta ali, vai primeiro se reconciliar com teu irmão e depois tu volta para oferecer o culto a Deus. Não minimize problemas, não releve, não faça de conta que eles não existem, trate. Somos irmãos em Cristo Jesus. Precisamos tratar isso com amor. Terceiro, aprendemos que para se solucionar correta e biblicamente os problemas, é preciso se fazer um diagnóstico correto. Onde é que está a causa do problema entre eu e meu irmão? Será que eu fiz alguma coisa de fato que o entristeceu? Será que eu tive alguma culpa nisso? Eu preciso investigar meu coração. E preciso avaliar também se foi meu irmão que fez alguma coisa contra mim. Não é? E eu preciso chegar para ele e dizer: meu irmão, você fez alguma coisa contra mim. E tratar com ele. Em quarto, os apóstolos, ao perceberem o problema que estava ocorrendo na igreja em Jerusalém, tomaram a frente. Convocaram toda a comunidade dos discípulos para juntos resolverem os problemas. Quando nós percebermos que irmãos nossos não estão conseguindo resolver isso, a gente precisa intervir. E não precisa ser pastor para isso, não. Se eu perceber que tem 2 irmãos meus que estão tendo dificuldade de resolver um conflito, um problema, eu preciso ser apaziguador disso, eu preciso ser pacificador entre eles. Alguém que está de fora parece enxergar melhor o problema. Eu preciso me dispor a ajudá-los a resolver. Lembram da palavra de Paulo aos Filipenses, né, capítulo 4 da carta? Eu rogo a Evódia e a Sintique, né, que pensem concordemente no Senhor. Eram 2 irmãs valiosas que tinham ajudado Paulo e os discípulos a pregarem o Evangelho. E agora estavam tendo um conflito. E parece que elas não estavam conseguindo resolver. E o conflito tornou público. E Paulo, numa carta que ele escreve à igreja de Filipos, ele diz: eu rogo a Sintique e a Evódia, resolvam isso no Senhor. E Paulo pede à igreja: ajude essas mulheres a resolverem isso no Senhor. Intervenham ao favor delas, porque são pessoas preciosas na igreja. São pessoas que servem de referência para outras pessoas. E elas não podem permitir que diferenças pessoais venham a manchar o bom nome e a paz da igreja. Pensem concordemente no Senhor. Deixe as questões pessoais e particulares de lado, para pensar no reino, no bem-estar da igreja. Os apóstolos demonstraram, em quinto lugar, consciência
e convicção de seu chamado e vocação. Eles arrazoaram com eles a respeito da tarefa que lhes estava sendo exigida pela igreja. Não é razoável que abandonemos o ministério da palavra para servir às mesas. Aquele não era o ministério confiado aos pastores. Eles tinham total consciência disso e revelaram essa consciência quando disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Em sexto, eles então convocaram a assembleia dos discípulos e propuseram e apresentaram a solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o problema. A comunidade dos discípulos deveria escolher dentre eles mesmos homens aos quais os apóstolos encarregariam daquele serviço, daquele ministério. Divide-se responsabilidade. A igreja não tem que esperar necessariamente pelos pastores ou pelo conselho se ela pode resolver uma questão. Eu não tenho que ficar assim meio queixoso, estou triste com a igreja porque o irmãozinho fulano de tal fez isso contra mim. Meu filho, o irmãozinho fulano de tal fez isso contra você, você está chateado com a igreja. Tá bom, eu sei que ele é a igreja, que ele é parte da igreja, mas peraí, né? Vá lá resolver com ele, o que a Bíblia diz que tem que fazer? Senta com ele, chora com ele, mas resolve com ele. Para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Em sétimo, aprendemos que o papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer através do ensino os critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha dos homens. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. Esses homens deveriam ser conhecidos por uma boa reputação, por serem cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Em oitavo lugar, aprendemos ainda que a intenção do diabo naquela investida, além de causar divisões na igreja, era distrair a atenção dos pastores e sobrecarregá-los com afazeres e preocupações outras além do cuidado espiritual do rebanho e o ensino e a exposição da palavra. Com isso, a igreja seria enfraquecida no ensino e aprendizado da palavra de Deus. E em último lugar, aprendemos que se nós, enquanto igreja, observarmos os princípios ensinados na palavra de Deus, aqui em Atos 6, avançaremos muito no processo de escolha de presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e de diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre os irmãos e a obra de assistência aos necessitados da igreja. Nossa oração e desejo é que Deus nos abençoe, nos faça uma igreja que observa os princípios da sua palavra e que por isso anda de forma estável, saudável e equilibrada para servir ao Rei. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça observar esses princípios e que nesse período aqui de 40 dias, que a gente possa orar a Deus e observar as pessoas que têm habilidades e dons nessas áreas distintas, de presbiterato, de cuidado pastoral e espiritual, e do diaconato, do cuidado do bem-estar da vida da igreja, para que a igreja seja saudável, bem ajustada e cresça para a glória do Senhor. Amém?